Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Quem está com frio? Mas tem uma notícia triste para você quem gosta do frio. O Espírito Santo vai te aquecer nessa noite. E já está começando a aquecer em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Está entregando a minha oferta, o meu Isaac, com a palavra de Deus. O pastor falou: Cássio, tem como ministrar quinta-feira? E eu lembro que na quinta-feira, lá atrás, o pastor Fernando tinha ministrado uma palavra que eu fiquei com essa palavra no meu coração. E aí eu fui desenvolvendo. Domingo eu preguei sobre uma parte dessa palavra, mas eu saí chorando, irmão, porque tinha tanta coisa para falar e eu não consegui. Eu pedi perdão a Deus e falei: Senhor, me ensina a ministrar a palavra. E aí o pastor chegou e falou assim: olha, você vai ministrar na quinta. Então aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração, hoje eu posso desenvolver para a honra e glória do Senhor. E a palavra de Deus vai falar com você nesta noite, vai transformar a sua vida, e você vai entender. O tema é o poder da vida e o poder da morte. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Glória a Deus. Gênesis 22, capítulo 1. Obrigado. 1. Nós vamos ler do 1 ao 14. Diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como um holocausto, num monte que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão olhou, viu o lugar de longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu, rapaz, vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou o seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo, o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome do Senhor proverá, ou Jeová Jireh. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor proverá. Agora vá para o Novo Testamento, Lucas capítulo de número 7. Hoje eu sei que é uma quinta-feira de estudo e o Senhor me pegou de jeito para estudar.
Lucas, capítulo de número 7, capítulo 7, versículo 11. Novo Testamento. Essa mulher apostólica é uma bênção, né? É um cronômetro. Irmão, corrigindo os erros, tem um cronômetro aqui, é assim. Enfim, Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único, repita, filho único de uma viúva. Uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor compadeceu e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam paravam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. E o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Amém? Senhor meu Deus, essa palavra o Senhor me deu e tem me colocado de uma maneira especial. Desde aquele dia que eu ouvi, Pai, esse trecho. O Senhor tem falado comigo. O Senhor tem realmente, Pai, mostrado para mim que o Senhor quer falar com a tua igreja. E tu sabes, até tu se dormir, de tanto ouvir o Espírito Santo falando que quer falar com a palavra, eu não tenho. Usa a minha vida, que meu eu caia por terra agora. Não seja eu, Senhor, mas seja o Senhor. Eu não conheço o coração de cada um que está aqui. Eu não conheço aquilo que eles estão passando por aflição, por angústia. Mas a tua palavra, ela diz que ela sonda o coração, ela corta, ela divide. Oh meu Deus, sonda o coração dos teus filhos e usa, consola, edifica a vida dos teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Neste livro, nós temos primeiro a prova de Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão estava feliz com o nascimento do seu filho. Gênesis 21. Gênesis 21 diz: diz assim: e o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela como prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Aleluia. E o que diz? Que Abraão estava feliz com o seu filho, com a sua promessa. Ele estava num ponto que, aconteceu o cumprimento da promessa do Senhor. O meu filho, estou feliz com Deus, aleluia. Mas um certo dia, o próprio Deus o chamou, e ele respondeu: eis-me aqui. Quando você veio hoje na igreja, você se dispôs, ou você está assistindo pela internet, você está declarando: Senhor, eis-me aqui para a sua vontade, eis-me aqui para a tua cura, eis-me aqui para o teu envio. Senhor, eu quero saber a tua vontade. Glória a Deus pelo teu posicionamento. Porque o Senhor realmente, quando nós abrimos o nosso coração para Ele, Ele vem realmente com fogo e consome tudo aquilo que é pecado e nos coloca numa nova dimensão espiritual. Aleluia. Então, é uma dica que eu dou hoje, esteja aberto para o que o Senhor tem para falar para você nessa noite. Aleluia. Porque dependendo do que você, a partir dessa palavra, você tomar uma decisão, você vai escolher entre você quer continuar na morte, ou aquilo que você está caminhando vai levar à morte, ou a vida, que é Cristo. Amém? Aleluia. Então, Abraão obedeceu a Deus sem questionamento. E quantas vezes nós, no nosso eu, no nosso achismo, nós questionamos. Quando Deus fala para fazer algo, nós questionamos: espera aí, Deus, eu não sou capacitado, eu não quero falar, não sei o quê. Como eu disse uma vez uma certa pregadora, uma ministra da palavra, uma serva de Deus tremenda. Tanto que quando ela se converteu, ela tinha um bar na Paulista. E ela tomou uma decisão difícil: eu não vou vender bebida alcoólica neste lugar.
ela era a secretária da bispa na época, que da igreja que eu frequentava. E ela era mestre, ela era. É outros 500, é outro nível. Estava falando pro irmão hoje. E um dia ela chegou para mim e falou assim: Cássio, eu quero que você vai pegar uma fita preta. Aí eu fui lá, procurei daquele jeito de macho, né, dele? Ah, beleza, tá bom, não achei. Olha, eu não achei, pastor. Aí ela fez assim, aí eu procurando, fazendo outra coisa, e daqui a pouco ela vem assim, com a fita. E ela fala assim: aquilo que Deus falou para você, não volte sem antes cumprir e sem antes achar. Sabe? Aí naquela vez, eu questionei. Eu olhei e não via, não, mano, tá aqui não, essa pastora tá louca. Mas, hoje eu entendo que Abraão, sem questionar, fez a vontade do Senhor. O que é que você tem que questionar? Qual é a barreira que você tem colocado perante ao Senhor? Não é nem perante, não é uma barreira que Satanás tem colocado, é a barreira que você mesmo tem acreditado que é Deus que está colocando essa barreira. Qual é essa barreira? Analise, pense. E o que aconteceu? Abraão teria que fazer um holocausto com seu filho. Ele sabia como era o sacrifício. E sabe como era o holocausto? E qual a diferença entre holocausto e sacrifício? Vamos lá. Levítico 1:3. Levítico capítulo de número 1. Diz assim: se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará na entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor. Só que nós estamos falando, aqui esse texto, é da época de Moisés. É as leis. Abraão, não existia lei, correto? Mas ele já sabia o que era um holocausto e um sacrifício. E o holocausto, você pega o novilho, você corta em pedaços, joga o sangue no altar, e aí é queimado, e não pode sobrar nada, só o pó. Por quê? Do pó veio e do pó vai voltar. O animal simbolizava o homem, a nossa vida. Mas o sacrifício, qual era a diferença? Nem tudo era queimado. Se jogava, usava-se o sangue. Ou então, nós podemos lembrar do Egito, quando Moisés deu a direção ao povo. O que eles fizeram com o sangue? Colocaram nos umbrais. O que fizeram com um pouco da carne? Comeram entre eles, dividindo. Então isso é um sacrifício, diferente de holocausto. E Deus pediu um holocausto. Olha, coisa dura, Deus pediu um holocausto. Porque o holocausto, sabe o que ele significava? A total dedicação e total submissão. Então quando você entregava o holocausto e Deus pedia para você, isso estava indicando que você tinha total o quê? Submissão e dedicação. Mas para que serve a nossa total dedicação? E nós vamos lá para Adão e Eva, Gênesis 2. Hoje você vai dar a Bíblia, irmão. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Gênesis 2:7. Diz assim, Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Voltamos, pó da terra, certo? Guarde essa palavra. Gênesis, no capítulo de número 3, versículo 19, já é a sentença que Deus dá em relação à queda, e diz: ela
Desculpa, versículo 19: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Agora, vamos para o versículo 16, diz assim, o Senhor, capítulo 2, versículo 16: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você o quê? Morrerá. Essa era a sentença que Adão e Eva nos trouxe através da desobediência no Éden. E ora, quando o pecado entrou, o que aconteceu? Foi a separação de Deus ao homem. E traz consequências, traz vontades que o homem não tinha. Antes o homem caminhava com Deus, antes o homem encontrava-se com Deus face a face. Alguns dizem que não, há um ponto, há 3 estudos, né? Tem 3 tipos que alguns teólogos acreditam que era o próprio Deus andando mesmo na face, lá na terra. Outros dizem que não, era só a presença de Deus. Mas aí, irmão, aí eu vou abrir um entre parênteses, e eu sei que os pastores daqui são mestres e são muito ocupados, isso é verdade, mas sabe o que mais um professor mestre se agrada? É quando o aluno vem e pergunta e fala: eu tenho essa dúvida. Amém? Abre essa dúvida e fala: pastor, e aí, Deus está falando que estava andando mesmo? Ou se era na face? Como é, pastor? Como funciona? Eu tenho certeza, talvez na hora ele não vai te responder, mas ele vai fazer um esforço. Os pastores aqui vão fazer um esforço para te responder. Amém? Tenha curiosidade com a palavra. Então, o homem era designado a estar andando com Deus, e através do pecado foi separado e trouxe algumas coisas. Então, Abraão na sua carne estava lutando, porque o pecado, ele nos traz a morte, nos trouxe consequências na carne, nos trouxe vontade. Antes, né, Adão e Eva podiam andar pelados, e não tinha nem malícia. Mas quando comeram do fruto da árvore do conhecimento, que aconteceu? Tiveram vergonha. Ora, por que o pecado entrou na sua mente e trouxe consequências? Era para eles serem seres eternos, mas o que aconteceu? A morte. Todos nós um dia iremos morrer carnalmente, ou seremos arrebatados? Assim espera. E a morte é algo da consequência do pecado. Abraão, ele tinha essa dedicação e submissão a Deus, que o pecado original fez o quê? Tirou. Então, este pecado de fazer com que você seja insubmisso e não se dedique àquilo que Deus tem para você, é algo que Abraão estava lutando. E Deus pediu um holocausto e fez a prova. Vamos ver se ele é fiel a mim ou não. O Senhor procura pessoas que lutem contra o pecado e que sejam fiéis, como foi Abraão. Você é um desses fiéis, irmão? Amém? 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 Porque a partir dessa palavra você vai tomar um posicionamento e vai falar assim: se eu estava lutando, estava dando força para isso, a partir de hoje eu me levanto. Amém? Aleluia. Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? Abraão respondeu com a verdade e sua fé em Deus. Sabe, o diabo no Adão e Eva, sabe o que ele fez? Ele disse uma verdade: olha, se você comer desse fruto, conhecereis o bem e o mal. Mas a intenção era errada. Muitas vezes com Jesus também, o que ele fez? Ele usou a palavra: olha, se você se jogar daqui, não vai acontecer nada, porque os anjos vão te proteger. E não está escrito na Bíblia? E não era uma verdade? Era. Mas por que ele não pulou? Porque ele sabia que por trás daquela frase e daquela citação da palavra era para que ele peque. Então essa é a artimanha.
E Abraão foi sabiamente, ele respondeu, disse: filho, Deus irá prover. Isso é mais uma vez, Abraão, ele tinha certeza que Deus daria o livramento para a morte de seu filho que estava condenado a ser entregue como oferta viva ao Senhor. Então, os dois sobem para Moriá. Nós não sabemos se eles no caminho choraram. Imagina você que é pai, você que é mãe. Eu vejo esse texto, Deus fala com Abraão, a Bíblia não diz que ele falou para Sara. Imagino que ele nem teve coragem de falar. Só pegou, vem Isaac. E você andando no caminho, e você subindo, o teu filho, a tua promessa, aquilo que você está mais alegre e feliz, Deus pedindo isso. A Bíblia não diz se eles choraram, se discutiram. A Bíblia simplesmente diz que eles chegaram ao local, prepararam o altar, e ele foi amarrado. Alguns estudiosos, a gente pensa que Isaac era a criança menor, não. Se eu não me engano, acho que entre 17, pastor, 17 anos. Já é um jovem já. Um jovem sem brigar, sem questionar. É a total submissão ao Senhor. E ele aceitou ser sacrificado. O que ia acontecer com ele? Aleluia. Romanos 8, 26. Lá em Romanos. Romanos 8, versículo 26. Diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8,6 diz que nós somos também guiados. Nós primeiro ouvimos a voz que te conhece, a voz que sabe como você deve orar, aquela voz que muitas vezes você vê quando você está fazendo uma coisa errada e fica falando: meu irmão, você está indo para um caminho de morte. Você está indo para um caminho de morte. Esta voz é a do Espírito Santo, não de acusação, mas você sabe que é uma voz amável, de cuidado. É a voz que guia. Em Romanos 8, 26, olha que louco. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida e paz. A da carne é você querer realmente fazer aquilo que vai te desagradar a Deus, e você seguir e falar: não, estou de boa, está bem, não. Mas aqui existe um segredo. Há Espírito e vida se você busca o Espírito Santo de Deus. A escolha é sua entre a vida e a morte, entre ouvir a morte ou a vida. Aleluia. E talvez Deus tem falado com você, você não tem percebido as direções de Deus, a direção de paz. Oh, aleluia. Ou muitas vezes te livrando: não vai por aí, filho. Muitas vezes falando: para, é hora de parar. E muitas vezes é hora: irmão, segue, vai adiante, já era para você ter faz tempo, que eu tenho para você maior. Aleluia. Porque nós temos um Deus de restituição. Talvez você perdeu anos da tua vida, talvez o teu casamento foi falido, eu não sei o que aconteceu na tua vida, ou talvez você está sendo roubado. Eu quero te dizer que o Deus é o Deus do tempo, e Ele é um Deus de restituição, e Ele quer restituir a sua vida. Aleluia. Não importa se você gastou muito tempo com remédios, com a depressão, com as brigas. Irmão, pode ser 16, 17, Deus é o Deus, mesmo Deus de Jó, que restituiu ele e deu vida. Aleluia. Quando Abraão morreu, esperou na promessa, a Bíblia diz no final, ele morreu velho, fartos de dia. E é assim que nós, se você realmente sacrificar a tua carne e escolher a vida, você vai estar terminando assim. E ele terminou fardo de dias, aleluia. Não fardo de problemas, não fardo de malignidades, mas cheio de vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu Deus, Romanos 8:1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou, e a lei do pecado e da morte, aleluia, já estava sentenciado. A lei sobre a morte,
Isaac já estava sentenciado à morte pelo próprio Deus. Mas quando estamos em Cristo Jesus, algo acontece. Meu Deus. Aleluia. Através desse sacrifício, o que aconteceu através dessa obediência, nós vemos que Abraão, ele é reafirmado na aliança. Em Gênesis 22:15, por causa dessa entrega, eu reafirmo minha aliança com você. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: como você tem entregado Isaac? Como está o seu altar? Sabemos que o altar, muitas vezes, eu fazia isso direto, chamava o altar aqui de púlpito. Não, o altar é a tua vida, não é? É onde manifesta a glória, é onde está a tua vida. Se o teu coração estiver ruim, como vai ficar a tua oferta? Vai subir como o quê? E o Espírito Santo falou fortemente comigo sobre isso, que se a santidade sobe com um cheiro agradável a Deus, imagine o cheiro do pecado, a sujeira. Como é o cheiro? Por isso, como está seu Isaac? Como está teu altar? Seu altar está como de Hofni e Finéias, que pegava aquilo que era para entregar para o Senhor, aquilo que era ruim eu entrego, que é fácil eu entrego, mas ele pegava o que? A carne, a gordura e o que? Comiam. O que é difícil para você entregar, irmão? É tempos com Deus? Às vezes é a tua família, porque às vezes Deus nos pede, né, pastor? O que está difícil, irmão? É a carne, é o sexo? Isso é entregue para Deus, ó. Vir no culto, levantar a mão, glória a Deus. Aí chega em casa, não, aí a gordura boa. É Netflix, não cuida do corpo, é palavrão, xingamento, vocês que são casados, então, vai você, e aí, que oferta você está entregando? É a oferta de Saul? Sabe o que aconteceu? Teve um profeta chamado Samuel. Ele falou para Saul: Saul, eu vou subir, eu vou falar com o Senhor, e quando voltar nós vamos sacrificar. Saul falou: beleza, vamos embora. Demorou 3 dias. O que aconteceu? O que Saul fez? Entregou, fez. Será que você não está fazendo aquilo que Deus não mandou para você fazer? Que não era do teu ministério, do teu chamado, que você está fazendo? Sabe o que aconteceu com Saul? Ele perdeu o chamado. Por causa disso, Deus o reprovou. Sabe, às vezes tem muitas atitudes que Deus está reprovando, porque você está entregando uma oferta. Como você está entregando essa oferta? Está de acordo com aquilo que Deus te chamou? Se não está, não perca mais tempo. Não perca. Em tudo. Financeiro, trabalho, ministerial. Qual a tua oferta? Em nome de Jesus. E a oferta de Abraão foi a perfeita. Era o filho, era precioso, ardia em seu coração. E ele entregou, sem reservas. Agora, vá comigo em Lucas 7. Foi o outro texto que nós lemos. Lucas 7. Em Lucas 7, Jesus foi uma cidade chamada Naim. Naim era uma cidade pequena, perto de Nazaré, e pertencia à Galileia. Ora, por que Jesus iria a essa cidade? Então, a cidade está aqui, e Jesus está voltando, está indo assim, ó. E muitas vezes nós achamos que, dependendo da nossa vida financeira, ou de que nós somos inteligentes, ou que somos bons, é porque Deus nos procura. Não. Deus queria fazer algo revolucionário naquela cidade. E Ele foi aonde não ia ninguém a dar nada. Talvez hoje você ache que ninguém está te dando nada, irmão.
Mas o Senhor, Ele tem um encontro com você. Não é os julgamentos dos outros que vão definir quem é você, mas é o próprio Deus. Aleluia. É o próprio Deus. Não interessa as falas, não interessa quem disse, se você está chancelado pelo Senhor. Aleluia. Porque estavam enterrando fora da cidade. Isso nós sabemos que era um costume judaico, um costume judeu, de levar os seus mortos para fora da cidade. Por quê? Porque se tornaria impuro, a impureza. Então era costume deles de levarem para a cidade para fora. Aquele corpo tinha se tornado impuro. Então nós vemos uma condição daquela mulher, da viúva. Imagina, ela sabendo da lei de que o seu filho se tornara morto numa maca, vamos dizer assim, levando, ele foi enrolado em panos, levando o velório, todo mundo chorando, todo mundo triste, e ela sabendo, só podia, se você for ver na lei, só podia tocar os parentes, só os parentes, e não podia tocar mais ninguém. Se fosse de fora, ou nem o sacerdote poderia estar encostando. O sumo sacerdote só poderia encostar se fosse alguém da família também. Isso está em Levítico também. Ora, então pense, amigos que não podiam tocar, outras pessoas que estavam comovidas não podiam tocar ou ajudar, porque se tornariam impuros. E você, como mãe, você gosta que fale bem ou mal do seu filho? Bem, né? Já pensou a mente dessa mulher? Meu filho, é o corpo do meu filho amado, agora está impuro. Em segundo lugar, o herdeiro era o sustento dela. A Bíblia diz que se você morresse, o pai morresse, quem herdava não era a mãe, era o primogênito. Olha, quantos filhos ela tinha? O único. E este único que herdou. E este único, a Bíblia não diz, mas imagine as conversas. Mãe, eu vou te sustentar. Mãe, não se preocupe. Porque, queridos, nós, quando somos casados, nós estamos prontos a morrer e a esposa ir embora, não é verdade? Mais ou menos, não estou tanto. Para mim vai fazer muita falta a minha esposa se for. Muita falta mesmo, ela sabe disso. Mas nós temos que estar preparados, na alegria, né? Na oração, na alegria, na tristeza, na saúde, na morte. Compensa. E aí você é liderado. Fica viúvo ou viúvo. Mas aqui, a herança foi do filho, mãe, eu vou tomar conta, mãe, vamos embora, vamos junto, mãe. Agora as coisas vão ser diferentes, eu vou administrar o que o meu pai tem, vamos embora. E ela já começando aquilo consolo, pô, restou pelo menos o meu filho, eu vou entregar, vou adorar. E de repente o filho dela, o futuro, o sustento de sua casa, faleceu. E ela perderia tudo aquilo. E teria que ser sustentado, sabe por quem? Pelo templo. E o templo como estava, hein? O templo estava cuidando das viúvas. Pense a cabeça dessa mãe. Perdi meu filho. Ele é impuro. Porque na hora do enterro é difícil. Tem vários pensamentos. E o meu herdeiro, a minha herança, e o mais importante, terceiro, era o filho. Por causa do pecado de Adão e Eva, que veio a morte ao mundo, o seu filho estava vivenciando essa sentença que o pecado trouxe. Como vemos em Gênesis, um filho único, prometido, a esperança, e representava um milagre na vida dele, teria que enfrentar a mesma situação, a sentença de Adão e Eva, a morte.
sentença do pecado, que leva à morte. E o outro, um filho morto. Mas olha, agora as coisas começam a melhorar. Por quê? Em Lucas 7,13 acontece algo extraordinário. Aleluia. E estava aquele enterro, todo mundo chorando, já tinha ido as esperanças, já estavam normal. E eu quero falar para você, te perguntar, o que você já enterrou na sua vida? É um ministério? É uma empresa? A minha empresa está morta, não traz lucro. É o meu casamento? É aquela vaga de emprego, aquele estudo? O que você já colocou como sentença de morte é a saúde, não tem cura? Eles estavam levando e só iam para um lugar que era o quê? Levar, separar, já colocar lá na pedrinha, acabou. Porque eles não enterravam, né? Eles colocavam lá, esqueci, na sepultura, né? No sepulcro, obrigado. No sepulcro. Era fechar a pedra, acabou. Essa era a sentença, acabou. Minha vida acabou. Mas ele, está me entendendo? A Bíblia diz que Jesus a viu de longe. Sabe o que isso quer dizer? Talvez você enterrou o teu ministério, o teu chamado, a tua vida. Jesus está falando, eu estou te vendo. Amém. Eu estou te vendo. Quantas vezes você achou, Deus, o Senhor está vendo nessa situação? E a palavra de Deus está dizendo assim, ó, de longe, é de longe, não é de perto. Muitas vezes você está orando e fala, Senhor, o Senhor está longe, o Senhor está longe. E a minha resposta dizendo, filho, eu estou te vendo. Aleluia. Ele de longe viu. E a palavra de Deus diz que se compadeceu. E se compadecer significa sentir a dor. Sabe, Jesus sente a tua dor, irmão. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe aquilo que isso. Deus, eu não aguento meu casamento, eu não aguento meu trabalho, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Senhor, eu preciso disso, daquilo. O Senhor, Ele se compadece e vê a dor. Quando você sente uma sentença, alguma coisa, o que eu quero é dizer que você pensa que está sozinho, você pensa que está indo enterrar algo que você já falou, acabou. Mas nessa noite, o Senhor vem ao encontro, aleluia, a sua vida, dizendo, não acabou, eu estou te vendo e eu estou compadecendo da tua vida. Aleluia. E ele chegou e disse uma palavra. Aleluia. Chegou e falou assim, não chore. Aleluia. Meu Deus. Ele tem uma palavra para você. Hoje você veio aqui para receber essa palavra. Sempre Jesus, se você orar, entrar lá na sua casa, ler a palavra, Ele sempre tem uma palavra, uma direção para a tua vida. E ele disse para aquela mulher, não chore. Olha, ela podia ter falado, que homem louco, não chore, não foi seu filho, não é? Se fosse nós na carne, mas algo diferente estava acontecendo. Ela estava tendo um encontro com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do sumo sacerdote. Porque se você for ver aqui, quando ele vem, ele diz não chore. O que acontece? Ele toca. Em Levítico 21:3 diz que ele era impuro e que o sumo sacerdote não poderia tocar. Ele era conhecido como mestre. O que ele fez? Ele tocou no esquife. Na hora todo mundo falou, meu Deus, se está impuro, já era, acabou, vai ser um barraco aqui, meu Deus do céu. Daqui a pouco vem os fariseus, sabe dizer, você não pode tocar, não pode. Ele tocou. Aleluia. Jesus quer tocar em sua impureza hoje. Ele quer mudar essa situação. Meu Deus, o que está te tornando impuro, meu? Eu sei porque eu fiquei sem dormir, estou sem dormir, minha esposa sabe. Eu só olhando essa palavra e orando em línguas. Eu falei, Senhor, com quem o Senhor quer falar, Senhor? Mas vamos embora, Senhor. O que é que tem te tornado impuro? O que tem te falado, Senhor, acabou isso, acabou aquilo. O Senhor está hoje tocando nessa ferida e falando, não acabou a obra de
famílias? Será que está tudo bem? Será que não tem nenhuma dor na sua vida acontecendo? Eu duvido que não. Sempre nós temos algo a melhorar. E eu disse no começo, abra o teu coração para o que Deus está falando para você nessa noite. Aleluia. E o que tem os dois textos em comum? Nós já estamos encerrando. Primeiro, a voz. Primeiro, alguns estudiosos dizem que foi a voz do Senhor, outros dizem que foi um anjo. E aí mais uma pergunta que você pode fazer para o pastor, para os pastores, mestres. Mas uma voz veio ao seu encontro. Abraão, aleluia. Abraão chamou. O Senhor está chamando pelo teu nome. O Senhor conhece o teu nome. Pare de se achar coitadinho. Pare de achar que você, ninguém me conhece, ninguém me vê. Quem te levanta não é homens, é o próprio Deus de Israel. E nessa noite Ele está falando: eu é que vou te levantar, porque é eu que chamei você pelo nome naquele dia. Fui eu que falei para você largar tudo aquilo, toda sujeira, malignidade, e te chamei pelo nome. E é eu que vou suprir, é eu que vou colocar a oferta, que vai fazer você andar. Meu Deus, você vai andar num patamar maior. Aleluia. Esse sacrifício de Abraão fez ele andar num patamar maior. Meu Deus, que patamar você está andando, irmão? Eu quero andar nesse patamar maior, Senhor. Eu quero, aleluia, ver as alianças que Deus tem com você. Você já perguntou o que Deus tem para você na sua vida? Você acha que você vai ficar esquentando o banquinho aí toda vez? Ou só dando glória a Deus, aleluia? Não, Deus tem mais para você. Deus tem mais. Em nome de Jesus. Que nem a irmã está fazendo aula, professora, não é? Está fazendo? É professora, não é? O que é? Pedagogia. Se não tiver, bem. Eu gosto de falar. Como diretor em mudar a sorte. Morreu? Vai ressuscitar hoje em nome de Jesus. E com a viúva, qual foi a voz que a viúva ouviu? Levanta. A palavra de Deus é: por que está sentado aí? Deus, o Senhor vai me dar um casamento. Deus, o Senhor vai me dar emprego. Está sentado ainda por quê? Recebi uma sentença. Tá, aí você recebe a sentença e fica de boa? Não vai lutar pela sua casa, pela sua família, pelo teu futuro? Você vai deixar quieto? Levante-se. É a palavra que o Senhor está falando para você nesta noite. Igreja, levante-se. Aleluia. Levante-se para viver aquilo para realmente parar de ser um homem preso, uma mulher presa. Levante-se purificado. Levante-se ressuscitado em nome de Jesus. Em segundo lugar, Abraão, ele viveu o quê? Os milagres. Ele viveu Jeová Jireh, o Deus da provisão, a confirmação da sua promessa. E ele teve o mesmo sentimento de Deus. Vá. É um texto muito famoso, João 3,16. Que Deus, todo mundo sabe de cor, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o quê? Entregou o quê? Vamos lá no texto, vai. Porque tem um detalhe nesse texto que é João 3,16. Isso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho único, para aquele que todo aquele que nele crer, não o quê? Não perecer, é o que? Não morra, mas tem a vida e Abraão ia entregar o seu único filho. Sabe o que isso quer dizer? Acabou meu tempo. Aleluia. Vou concluir. Conclua logo, presbítero, por favor. Deus falando, aleluia. Eu ouvi a voz de Deus. Então, meu Deus, estavam milagres, isso.
ter o mesmo sentimento. Qual foi o sentimento de Deus? De entregar o seu único filho. E quando vem o sentimento de entregar seu filho, Deus fala para Abraão: Abraão, para, não faça isso. Mas e Deus? Com o filho dele, ele parou? Não parou. Ele sabe o sentimento que estava em Abraão. E ele foi tão misericordioso que ele falou: não, Abraão, não precisa fazer a mesma coisa. O cordeiro já está preparado. O meu filho vai vir na terra para te salvar. Para salvar. E ele vai ser a promessa que eu vou cumprir em sua vida. Aleluia. E a viúva viveu o que de milagre? Consolo, restituição e testemunho. E para encerrarmos, de verdade, voltaram os dois com os seus filhos. Glória a Deus. Os dois. Pensa na alegria de Abraão e de Isaac. Voltando, falando: Deus, que foi isso? Deus, que experiência foi essa? E aquela viúva voltando com o filho para casa, para a cidade, a Bíblia diz que todo mundo ficou maravilhado e falou: meu, o que aconteceu? O que eu quero dizer, o que Deus vai fazer na tua vida, irmão, através daquilo que você entrega no altar, daquilo que você entrega para Deus, o Senhor vai fazer com que pessoas sejam alcançadas, a sua família sejam alcançadas e a tua família seja liberta. Aleluia! Se você está sentindo que algo está vindo para a morte, e você está caminhando realmente para o enterro, o que o Senhor quer dizer para você? Eu ainda sou um Deus de promessa, e você ainda vai sair com seu filho vivo, com um chamado, faculdade, com empresa, o que for. Este filho ainda está vivo. Meu Deus. Em Gênesis nós lemos Abraão. Abraão foi com o seu filho. Eu imagino dando as mãos ou não, muita coisa para carregar, mas eu fico às vezes viajando e fico carregando com o filho. É Deus mesmo falando assim, a sentença do homem, né? Olha, Isaac, você vai representar o homem, a sentença do homem. Você vai morrer por causa do pecado, por aquilo que foi em Gênesis. Vai lá, entra no altar, e Deus fala: não, peraí, tem um cordeiro. Deus envia Jesus, o Cordeiro Santo que morreu, aleluia, e ressuscitou para nos trazer o perdão dos pecados, aleluia. Ele vai lá no lugar, Deus coloca no lugar, e a sentença que era para o homem, toda sentença que vinha, castigo que vinha para o homem, veio para quem? Para Cristo. E aí vem o próprio Abraão, tira o seu filho, Deus manda um cordeiro, coloca o cordeiro, queima totalmente e volta para o pó. Aquilo que era o sangue que purificava, purificou todo o homem e voltou para o pó, aleluia. E hoje você, se você estiver no sangue do Cordeiro, você está purificado. Não coloque julgo na sua vida, não coloque: agora acabou porque eu pequei, eu fiz isso, olha as consequências do meu pecado. Irmão, consequências, amém. Faz igual Davi 51, Senhor, cria em mim o coração. Sabe quanto tempo durou o pecado de Davi escondendo de Deus? Um ano, praticamente um ano, meu pastor. E no final aí vem um profeta e fala, revela para ele, 1 ano. E a Bíblia diz que ele sentia como se os ossos estivessem enfraquecendo, como se estivesse estragando. Imagina o peso do pecado. Qual é o peso que você está sentindo hoje? Eu quero dizer que o fardo do Senhor, oh meu Deus, é leve e suave. Ele nos trouxe através do sacrifício dele. Abraão trouxe de volta o seu filho, a sentença de morte. Agora nós voltamos para lá, onde ela teve encontro com o próprio Deus e disse, falou: não, levante-se agora. E o que o Senhor está falando para você: eu estou levantando a sua vida ministerial agora, eu estou levantando agora a sua vida financeira. Não é hora de ficar chorando, é hora de guerrear, é hora de me buscar, porque o que eu tenho para você é bom, é perfeito e agradável. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a igreja. Acabei, me perdoe orar. Amém. Aleluia.